bem? Bom, rapidamente me apresentando, eu sou Catiúcia Santana da Silva e tô aqui a convite da Fernanda, participando do canal Divinamente Humanos por conta dos nossos processos, que chamamos de pequenos milagres ou processos de fé. Eu gosto de pensar que eu não tô doente, mas passando por um processo de transformação. Como vocês podem ver, né, a falta de cabelo não é opção. Poderia ser, né, até curtir o careca, mas as sobrancelhas não me deixam mentir que de alguma maneira eu tenho esse aspecto de uma doença tão característica do câncer. O câncer me trouxe muitas coisas, inclusive a minha lucidez para a vida. A gente costuma dizer que a gente ama viver ou tem medo da morte. Mas a gente só de fato entende o que é vida quando de fato a gente se depara com ela. E enfrentar este câncer, eu não gosto de encarar como uma batalha, assim, né? Eu entendo que as pessoas, né, todo mundo diz, a gente vai pra luta, a gente vai vencer essa guerra. Mas eu não tô guerreando com nada, não tô guerreando com ninguém, inclusive com meu câncer. Se a gente for pensar nesse nome, no aspecto científico, né, por que foi dado o nome de câncer para essa doença? Quando descobriu o câncer, ele conseguiu visualizar a célula cancerígena pela primeira vez, ele a identificou como sendo parecida com o formato de caranguejo. E nesse sentido, ele nomeou como câncer, né? Mas ela não chegou assim para mim, né? A notícia da doença chegou como um carcinoma. E já bem avançado, né, com o grau 3. E não foi de uma maneira ou de outra assim, tipo, não houve uma negligência, né? O que houve foi um acompanhamento anual de mamografias, ultrassonografias e todos os acompanhamentos ginecológicos. E num determinado momento, quase 6 meses depois dos últimos exames, eu sinto uma massa densa no meu seio esquerdo. E isso então me leva a todo o processo de investigação. Então, não há uma luta, não há uma redenção, sim. Eu acho que uma redenção no sentido de compreender a minha vida, né? Minha existência dentro de todo esse processo, de toda essa circunstância que a vida nos exige, né? E o que a vida nos exige? Viver. Em geral, a gente nasce, cresce, algumas vezes reproduz, envelhece, morre, mas num processo muito automático, muito automatizado, muito senhora do destino, talvez. Mas eu acho que a vida não quer esse automatismo da gente, ela quer que a gente reaja às experiências, né? A curtir mesmo a jornada de estar aqui. Então, eu ouvi de uma mulher que também enfrentou um câncer muito mais desafiador do que o meu,
E ao ouvi-la, inclusive, isso me trouxe uma baita esperança no momento em que eu estava não me entregando, mas me rendendo à minha condição. E ela abre o processo dela, né, de partilha, dizendo: não tem como falar de câncer de mama sem falar de amor. E isso me levou para um outro lugar. Porque, gente, primeiro que a mama tá onde, né? Tá nesse seio que nutre, que alimenta, que é essa personificação materna da nutrição. E quando a gente pensa em maternagem, a gente pensa em amor. Quando a gente pensa em mães divinas, a gente pensa em amor. Quando a gente pensa em alimento e nutrição, a gente pensa em amor. E para além de romantizar todo o processo que é dolorido, que é sofrido, tem um outro lugar de compreensão. A gente está falando aqui de um processo de amor, de descoberta de si mesmo, do amor incondicional, que eu dizia na faculdade, na época que eu estudava, isso em 2003, que não tinha amor incondicional, porque o amor incondicional, ele é aquele amor que não cobra absolutamente nada, ele simplesmente dá, sem esperar absolutamente nada em troca. O amor materno, ele carrega um pouco, materno, relações mães-filhas, tá? Aí a gente vai entrar dentro de um aspecto, em algum momento a gente vai falar dos campos das energias, mas aqui eu tô falando nessa figura, nessa personificação, nesse arquétipo que nós normalmente criamos dentro de um aspecto coletivo, entendendo que as mães amam e que esse amor é incondicional. Quando na verdade, às vezes tem algumas mães que amam esperando o amor de volta, né, do filho em troca. Então ela ama e ela quer receber de volta esse amor. Então ele não é exatamente condicional, né? Eu tô falando de um amor que vai para além disso, assim. É um amor que a gente passa a sentir por cada célula do nosso corpo, por cada movimento, por cada escolha consciente que a gente faça, pelas parcerias que estão às nossas voltas, pela família que nos apoia, pelos amigos que aparecem e que permanecem, né? Eu ouvi uma frase super bonita dizendo que os nós não são laços, mas nós somos. Então esses laços que nos fortificam diante de um processo como esse, eles duram, eu posso dizer que para sempre, porque em geral o que a gente leva daqui é o estado de consciência que a gente entrega para a nossa consciência do nosso eu superior e diz: olha, eu aprendi algumas coisas aqui nessa vida e disso que eu aprendi, esses laços que somos nós, eles duram vidas, duram uma eternidade. E então eu acho que são muitas lições que a gente pode aprender quando a gente se depara com a morte. E se antes eu não tinha medo dela, hoje eu passo a admirá-la, porque ela pode ser uma baita professora. Então, este é só um pequeno relato desse caminho de fé que a gente vai trilhar por aqui. Até mais!